Bom, pessoal, nessa segunda aula a gente vai entender um pouquinho melhor como que os vírus estão organizados, né? E a gente parou falando sobre o genoma viral, né? E aí é importante a gente entender o que é esse genoma, né? O genoma, para todos os seres, é o conjunto do material genético deles, tá? Agora, esse material genético, nos casos dos animais, das plantinhas, das bactérias, é DNA, tá? E o que é o DNA? Pessoal, não vou ficar aqui falando, explicando o DNA completamente, mas ele é uma fita dupla, tá? Que vai ter as informações. Como? As informações vão estar codificadas aqui em uma estrutura que a gente chama de nucleotídeo. Então, o DNA tem vários nucleotídeos, duas fitas, essa imagem aqui. Para quem não sabe, DNA significa ácido desoxirribonucleico. Tá? Então, no núcleo das suas celulinhas, tem lá o DNA que codifica as informações. Nos animais, nos vegetais, nas bactérias, o DNA tem duas fitas, beleza? O RNA, ele é um outro ácido nucleico que tem uma única fita. E ele chama RNA porque ele significa ácido ribonucleico. Bom, mas não vou entrar nos detalhes agora, pessoal, é um assunto bem interessante, muitos aí sabem, outros não, mas o que eu quero deixar claro para a gente aqui é isso aqui. Isso aqui tem que ficar claro. Em você, tá? Numa bactéria, numa planta, o DNA é o livro de receitas para fazer você. Então, tem um livro de receitas lá nas minhas células para fazer eu. Né? Não sei para que alguém quer um livro para fazer um novo eu, mas está lá. Né? Esse livrinho é o DNA. Um livro de receitas, ele é a comidinha? Ele é o bolinho? Não é. Então você tem que executar, entre aspas, essa receita. Como é que a gente executa essa receita? O DNA, ele vai ser lido para fazer uma molécula de RNA. Esse processo a gente chama de transcrição. O DNA, ele é lidinho e faz uma molécula de RNA. O RNA vai lá numa organelinha chamada ribossomo, que vai ser lido e vai formar a proteína. As proteínas, pessoal, é que formam o nosso corpo, dão a estrutura e regulam o nosso corpo. Então, você tem um olho claro, você tem um olho escuro, o cabelo amarelo, o cabelo preto, liso, enrolado, a cor da pele. Todas essas características são devido a pequenas diferenças nas nossas proteínas. Tá? Então, o DNA nada mais é do que um livro de receita para fazer as suas proteínas. Para isso, ele tem um intermediário que é o RNA. Então, é assim que funciona. Então, agora eu acabei de almoçar, eu preciso de mais pepsina no meu estômago, eu começo a produzir mais dessa proteína, então o gene da pepsina vai sendo lido, vai produzir na RNA da pepsina, que vai ser traduzido aqui, formando várias proteínas, que secreta no meu estômago e vai ajudar eu a digerir proteínas. Tá? Não é o objetivo da aula, mas é importante você ter essa clareza aqui do DNA, RNA, proteína. Proteína executa as coisas. Né? Ela aqui que está lá no chão da fábrica executando as coisas. Tudo bem? Você tem um manual e aqui quem de fato está executando. Tudo bem? Está claro isso? Então o que vai acontecer? Os vírus são um caso à parte. Vocês já viram que vírus é tudo diferente. Então, vírus, olha que coisa. Tem vírus com DNA fita dupla, que é aquele que vocês já estão acostumados. E tem vírus, olha que maluquice, com DNA fita simples. Tem vírus RNA fita simples, que é igual a você, mas tem vírus com RNA fita dupla. Olha isso. Então, vírus é a parte, essa parte de DNA, né, e RNA. Mas a função ainda se mantém um pouquinho.
Então tem o DNA, tem que ser lido para fazer um RNA que vai formar uma proteína. Isso daí se mantém um pouquinho. Então, olha que interessante. Um vírus possui aquele capsídeo que a gente viu, o material genético dele, mas ele não tem as estruturas para fazer as proteínas dele. Ele rouba as suas estruturas. Isso é a questão do vírus. Ele vai usar as suas estruturas. Então, imagina que você tem uma fábrica, vem um espião e usa toda a maquinaria da sua fábrica para fazer o material dele, o concorrente. O vírus é isso basicamente, tá? E aí, como vocês já viram ali que eu comentei, existe vírus em que o DNA é o material genético, tem vírus em que o RNA é o material genético, e tem alguns retrovírus que eu já vou explicar para vocês. Então, o vírus que tem o DNA como material genético, a gente pode ter um exemplo aí como o herpes vírus. O vírus de RNA, o vírus da influenza e o coronavírus. E o retrovírus que a gente tem, o mais famoso, o HIV, que leva aí, em alguns casos, a AIDS. Então, olha que coisa maluca. O vírus de RNA, ele vai colocar o RNA dele dentro da sua célula. A partir desse RNA, ele vai fazer novas cópias de RNA e novas proteínas. Quem vai fazer é sua célula, tá? E vai empacotar tudo isso e fazer vários vírus, tá? Isso vai ficar para aula daqui a pouco, a próxima aula, que a gente vai ver o coronavírus, e aí eu explico bem direitinho para vocês. Agora tem o vírus de DNA, olha que maluquice, ele vai enfiar o DNA dele dentro da sua célula, mas dentro do seu DNA. E você vai ler a sua receita, mas no meio da sua receita estava lá do vírus. E aí forma uma proteína viral e você vai ser uma máquina de produzir vírus. Tá? O retrovírus deixa para daqui a pouco. Então, vamos entender como é que os vírus, eles vão infectar, tá? Eles vão fazer ali a sua multiplicação, tudo bem? Então, tem algumas etapas, tá? Ele vai ter que se ligar à membrana, ele vai ter que entrar na célula, produzir o material dele, montar um novo vírus, ou vários, milhares de vírus, e jogar para fora para poder infectar outras células, suas e de outras pessoas. Tá? Então são essas aqui as etapas. A absorção, que ele vai se ligar, ele entra na célula penetração, ele vai sintetizar todo o material que ele precisa, ele vai montar um novo vírus e vai liberar um monte de novos vírus. Beleza? Bom, eu vou explicar com mais detalhes isso, o do corona, na aula que vem. Então agora a gente vai ter uma passada mais básica. Olha que interessante. Um vírus nu, certo? Sem capsídeo, vocês já viram isso. Ele vai se ligar ao receptor aqui e vai jogar o material genético dele para dentro da célula hospedeira, junto com proteínas, tá? Para fazer novos vírus. Tá bem? Tem alguns vírus envelopados, ele se liga aqui no receptor, ligou, olha aqui, ó, e ele joga o capsídeo para dentro da célula. Lá dentro o capsídeo libera o material genético dele, libera as enzimas dele para fazer novos vírus. E tem um outro tipo em que a nossa célula coloca o vírus inteirinho para dentro e dentro da nossa célula ele libera o material genético e faz as copiazinhas dele. Tudo bem? Bom, então, só que uma outra perspectiva para vocês entenderem, um vírus nu se ligou, jogou o material genético, joga as enzimas, tá, necessárias, tudo bem? E aqui um vírus envelopado se funde a membrana, joga o vírus lá para dentro
o vírus joga um material genético e a coisa vai acontecer. Tudo bem? Mais uma animaçãozinha aqui para vocês. Acho que dá para entender essa parte. Beleza? Bom, agora é que vem uma coisa. Vamos entender um vírus mais simples, que, por exemplo, são os bacteriófagos. Como que eles vão atuar em bactérias, como que acontece? Isso é semelhante em alguns vírus em seres humanos também, o seu cachorro, o seu gato. Tá? Então, olha que coisa, gente. Um vírus, no ciclo de vida dele, é até paradoxal chamar o ciclo de vida, mas é o que nós temos, tem duas etapas. O que a gente chama de lisogênica, tá? E o ciclo lítico. Então, vamos lá. Vamos por partes. O que é isso, professor? Sem ficar se preocupando muito com nomes, né? Para a gente entender mesmo o mecanismo. Olha que coisa maluca. O vírus, está aqui, o bacteriófago. Tá? Ele vai infectar a nossa bactéria e vai jogar o material genético dentro da bactéria. A bactéria está lá, vivendo a vidinha dela. O DNA do vírus vai ser incorporado no DNA da bactéria. Ela vai estar lá dentro. É um software maligno, vamos dizer assim. Ele entra no DNA da bactéria e fica lá. Fica lá. A bactériazinha não vai acontecer nada com ela. Ela vai fazer a mitosezinha dela. Só que quando ela faz a mitose, uma bactéria vai virar duas, ela tem que fazer cópia do DNAzinho dela. Quando ela faz a cópia do DNAzinho dela, ela vai copiar o DNA dela com o vírus aqui, com o DNA do vírus. E o vírus pode ficar lá, escondido. É um daqueles vírus malignos do computador que a gente tem, os malwares, que ele entra, fica lá, não faz nada. Ele só vai, cada bactéria que se multiplica, ela vai aumentando a quantidade de receitas para vírus sem ter o vírus, de fato. E aí, em alguns momentos, o vírus passa a ser lido e expressar as proteínas dele. Então, a bactériazinha lê o DNA e produz, olha só, proteínas de vírus. Produz proteína de capsídeo, produz proteína de enzimas e vai fazer várias cópias do vírus. Esses vírus se montam dentro da célula, olha só, se montam dentro da célula e aí eles rompem e vão infectar novas células. E aqui são esses dois nomes. Ciclo lisogênico não tem montagem do vírus. O DNA só vai se multiplicando, a célula vai se multiplicando e ela nem sabe que está ali infectada. E o ciclo lítico, tá? O ciclo lítico, você lisa a célula, você rompe ela e libera os vírus, tá? Isso aqui eu estou dando um exemplo de uma bactéria que infecta, um vírus que infecta a bactéria, beleza? Tem algumas doenças humanas, viroses humanas, que também é assim. Por exemplo, a herpes labial. A herpes labial é um vírus, né, envelopadinho, tá aqui, mais ou menos assim. Você que é contaminado com o vírus da herpes labial, pode ser que agora, nesse momento, só tenha a receita para fazer o vírus da herpes nas suas células. Só está a receita. Tá? Não tem vírus expresso. Em alguns momentos, por exemplo, uma queda de imunidade, uma coisa assim, esses vírus saem do ciclo lisogênico e vão entrar no ciclo lítico. As células se rompem, manifesta a característica aqui, né, da herpes simples, normalmente aqui na boca e etc. Tá? Olha que coisa. Por isso que as viroses são tão difíceis de tratar, de curar.
você está com problema da herpes, você cura ali o sintoma que está te dando. Mas como é que você tira esse maldito DNA pirata, tá, que se inseriu no seu DNA? Que remédio que você vai usar? Que medicamento? Que ação? Que cirurgia que você tira DNA da célula? Não existe. Tá? Então, olha que interessante. É um mecanismo muito interessante, muito diferente. Tá? E eu estou aqui bem simplificado. No do corona, na próxima aula, eu até tento dar uma aprofundada no pouco aqui que eu pesquisei. Tudo bem? Então vamos lá, só para a gente entender mais um pouquinho aqui. Ó. Depois que a célula... Então vamos lá. Ó. Depois que a célula recebe o material... Então olha lá. Bacteriófago contaminou, colocou o DNA dentro da celulinha. Esse DNA dentro da celulinha, ele vai para o nosso DNA, vai ser lido e começa a fazer um monte de cópias do DNA do vírus, tá? E um monte de proteínas do vírus, todos os pedacinhos do vírus, na célula da bactéria, ou no caso da herpes, a sua, tá? E aí o que acontece? Os virinhos vão se montando lá, olha lá, se montando. Montou os viruzinhos, eles rompem a célula, por isso que é o ciclo lítico, e estão prontos aí para contaminar novas células e contaminar novos hospedeiros. Tudo bem? Então, as etapas são essas. Tá? Você tem que ter, então, a montagem do vírus. Como é um vírus, alguns são envelopados, né? Por exemplo, o da herpes simples, olha que interessante. Ele se monta todinho na sua célula, porque usou a sua maquinaria. Na hora dele sair, ele sai usando a membrana plasmática da sua célula ou do complexo de Golgi. Então, o envelope do vírus, normalmente, ele veio da membrana celular da célula do hospedeiro, no caso dos vírus envelopados. Então, resumindo, pessoal, o vírus coloca o DNA, o seu DNA, ele vai ser lido, forma as proteínas. As proteínas e cópias desse DNA montam novos vírus e vão ser expulsos. Normalmente leva um rompimento da nossa célula e por isso a gente chama de ciclo lítico. Tudo bem? Tranquilos até aqui. O lisogênico é aquilo que eu te falei. O DNA entra na celulinha, entra no material genético nosso, fica lá escondido, deixa as nossas células ficarem se reproduzindo, formando várias novas células com o material genético intruso do vírus. Em determinado momento, isso aqui entra no ciclo lítico e começa a produzir vírus. Nesse momento aqui, em que a nossa célula está contaminada com o vírus, só o material genético, a gente vai falar que o vírus ali é um prófago, tá? Ou prófago, tá? Então o vírus está só escondido ali no nosso DNA. Tudo bem? Deu para entender isso aqui? Acho que fica claro para a gente, mais uma vez, a gente fazer um resuminho aqui, ó. De novo, para ficar bem claro. Vírusinhos. Entrou, montou novos vírus, rompe a célula, formou vírus. Ciclo lítico. Pode ser que esse DNA vá para dentro do nosso DNA, as células vão se reproduzindo, vai multiplicando a quantidade de células com o DNA viral, que a gente chama de prófago, e pode ser que entre no ciclo lítico. Beleza? Pessoal, então esse aqui, só para concluir, é o ciclo lisogênico, em que tem a formação desse prófago e que tem a formação dessa forma silenciosa, vamos colocar assim. E o ciclo lítico é a hora que a coisa estoura e começa a montar os vírus propriamente ditos. Beleza? Então, o que acontece? Nesse primeiro momento, a gente vê o problema que são os vírus. Tá? Porque eles são safados. Olha só, como é que você
pega esse momento aqui, ó? Perdão. Como é que você pega esse momento aqui do vírus? Ele fica escondido lá, tá? E esse é o grande pepino, tá? Isso que eu expliquei para vocês, pessoal, é um vírus de DNA, tá? Um vírus de DNA, tá? Existe o vírus de RNA, como o vírus da gripe e o coronavírus, que eu vou explicar na próxima aula, especificamente do coronavírus. Mas tem um vírus que é o retrovírus, o do HIV, tá? Que pode levar a AIDS. AIDS significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. Esse vírus, ele tem um RNA duplo, só que esse RNA, tem um RNA, esse RNA, ele vai ser jogado na nossa célula. O vírus da AIDS gosta das nossas células brancas, os linfócitos TCD4. Esse RNA poderia ser lido direto para formar um RNA e formar proteínas, mas não. O RNA do HIV, ele é lido, forma um DNA. Esse DNA é inserido na sua célula, igual está aqui, ó, entra num ciclo lisogênico. As suas células vão fazendo mitose com o DNA do vírus da AIDS. E aí, esse vírus, em alguns momentos, entra no ciclo lítico, rompendo e montando novos vírus, tá? Então, o vírus da AIDS, apesar dele ser RNA, ele faz essa coisa de enfiar o material genético dele dentro do seu. Como? Do RNA, ele faz um DNA, o que não é normal. Eu comecei a aula falando para vocês que o normal é DNA fazendo RNA. Então, quando eu faço isso aqui, que é o contrário, eu vou chamar de transcrição reversa. Porque transcrição não é DNA para RNA? Transcrição reversa, então deixa eu pegar o slide lá pra gente, rapidinho. Acho que facilita um pouquinho, né? Vamos pegar aqui. Vamos pegar aqui só pra gente iniciar o que eu queria mostrar. Aqui, ó. O ideal, pessoal, não é justamente isso aqui, ó. Vamos lá. O ideal não, né? O que acontece na maioria das vezes é DNA para RNA, certo? No retrovírus, ele faz o contrário, RNA para DNA. Para ele fazer isso, ele tem uma enzima chamada transcriptase reversa, tá? A transcriptase reversa faz RNA virar DNA. O DNA do vírus ele insere no seu DNA. Esse DNA que ele inseriu no seu fica lá no ciclo lisogênico, silencioso, e aí volta para o ciclo lítico. Por isso que as pessoas que têm o HIV, elas dificilmente vão ter uma cura. Tem um caso ou outro de cura, que teve na verdade uma leucemia, mas por quê? O que acontece é que a pessoa pode ter a carga viral zero, vamos dizer assim. Ela pode estar sem vírus, ela está normal, fisiologicamente, né, na patologia. Mas ela pode ter o DNA do vírus da AIDS no DNA dela, que pode eventualmente entrar o ciclo lítico e manifestar todas as questões, né, da síndrome da imunodeficiência adquirida. Né? Então, por isso que é muito difícil. Para o HIV, a gente tem alguns medicamentos que atuam justamente nessa tal dessa transcriptase reversa. Isso é um medicamento para o vírus, né? Que a gente vai discutir um pouco mais essa questão de medicamento no corona na próxima aula, tá? Então, o DNA, né, viral, a gente tem essas diferenças. Então, volto agora aqui, ó. DNA insere no vírus, com DNA, ele insere o DNA dele no DNA do hospedeiro. O hospedeiro fica fazendo cópias sem saber, de repente ele lê, forma o RNA do vírus,
forma proteínas do vírus, acontece a síntese das coisas do vírus, monta um monte de vírus. O vírus de RNA, como é o do corona, ele não se insere no nosso, ele não se insere, porque ele já é RNA que vai fazer cópias de RNA e proteínas do vírus. Com essas proteínas, eu coloco o RNA do vírus para dentro, formo um novo vírus e saio, tá? Por isso que gripe, você não fica com essa questão, como é a herpes, que a vida inteira aparece, desaparece, aparece, desaparece. Se você tem gripe várias vezes, é porque você contraiu gripe, né, vários vírus ao longo da sua vida, né? Mas o vírus não enfia o DNA dele dentro do seu DNA, como é o da herpes, como é, por exemplo, o do HIV, tá? Para nossa sorte, né? Então o corona, ele tem esse ciclo aqui que, por uma questão nossa de imunidade, controle, é menos pior. Mas tem vários outros problemas que a gente vai debater depois. E, de novo, o retrovírus é um vírus de RNA, mas ele é mais complicado, né? Ele tem que fazer DNA, inserir o DNA no seu DNA. Aí, quando você está lá com o DNA bonitinho seu, você começa a fazer cópias do vírus, nem sabe. E, de repente, você começa a produzir RNA do vírus, que vai produzir proteínas do vírus e o RNA do vírus. Junto tudo, forma um novo vírus, rompe as células. Então, nós temos esses 3 tipos básicos aqui de vírus, tá? Então, bacteriófagos e o da herpes comum. Vírus de RNA, nós temos aqui o vírus da influenza, o vírus do coronavírus, né? E retrovírus, o do HIV. Tem alguns estudos que mostram que retrovírus, por ficar contaminando a gente ao longo da escala evolutiva, cerca de 18% do DNA que você tem hoje são essas contaminações que ficaram escondidas aí e se mantiveram na nossa escala evolutiva ao longo dos anos, quase 18%. Essa capacidade dos vírus enfiar DNA dentro do seu DNA, tá? Tem essa imagem aqui para a gente concluir. Essa capacidade que o vírus tem de enfiar DNA dentro do seu DNA, ela é usada na bioengenharia para a gente conseguir fazer alguns tipos de transgênicos, tá? Sobretudo em plantas. A gente usa o vírus como um vetor do gene que a gente quer, tá? Então, de novo, para finalizar esse momento, vírus de DNA, ele vai colocar o DNA dele, tá? Dentro de você, esse DNA dele ele vai colocar dentro de você, aí ele vai colocar o DNA dele dentro do seu DNA, você lê o seu DNA para formar RNA, o RNA você monta proteínas do vírus e você faz cópias do DNA do vírus, montou um novo vírus. De novo, vírus do RNA, como o corona, ele coloca o RNA dentro de você. Esse RNA, ele vai fazer mais RNA e proteínas. Monta o vírus, sai. Não coloca dentro do seu DNA. A gente pode se livrar definitivamente de uma doença como essa. Uma doença como essa, às vezes ela pode ficar latente anos, como é o HIV, como é a herpes, tá? E o retrovírus, ele é semelhante aqui ao do DNA, mas ele é RNA. Então, antes de inserir o DNA, ele tem que transformar para DNA. E com isso a gente tem a transcrição reversa, que é feita a partir da transcriptase reversa. Tá bom? Isso a gente vai explicar um pouquinho melhor na próxima aula sobre o coronavírus. Eu vou tentar detalhar um pouquinho mais esse processo, tá? Com um pouco do conhecimento aqui que eu fui tendo ao longo desses dias, tá? Então, a gente tem uma série de doenças que a gente vai chamar de viroses, e algumas dessas viroses são chamadas zoonoses, porque os reservatórios naturais são alguns animais.
silvestres normalmente. E aí é o caso da raiva, da febre amarela e do coronavírus, que a gente vai explicar um pouquinho como é que acontece. Um dos grandes causadores disso é a expansão da população e a degradação do ambiente natural, que vai levar essa barreira que está distanciando o morcego da gente a diminuir e você vai ter os problemas ali, tá? Então, a gente para por aqui e daqui a pouco a gente tem a próxima aula de coronavírus, beleza?